E se eu te dissesse que no momento exato em que Jesus morreu, os mortos começaram a sair de seus túmulos caminhando pelas ruas de Jerusalém? Você acreditaria? E se eu te contasse que um soldado romano, acostumado a ver centenas de execuções, de repente declarou que aquele homem na cruz era realmente o Filho de Deus? Parece impossível, não é? Mas esses não são contos fantasiosos. São eventos registrados nas Escrituras, testemunhados por multidões, que aconteceram no dia mais sombrio e ao mesmo tempo mais glorioso da história humana. Hoje vamos mergulhar nos 5 acontecimentos sobrenaturais que seguiram imediatamente à morte de Jesus. Eventos que poucos conhecem em profundidade, mas que revelam o verdadeiro poder daquele momento que dividiu a história em antes e depois de Cristo. Para entendermos a magnitude do que aconteceu naquele dia, precisamos nos transportar para Jerusalém no ano 33 da nossa era. Era sexta-feira, véspera da Páscoa judaica, e a cidade fervilhava com peregrinos vindos de todo o Império Romano. Jesus de Nazaré, o homem que dividia opiniões por onde passava, estava sendo executado no Gólgota, o lugar da caveira, uma pequena colina fora dos muros da cidade. A crucificação não era apenas uma forma de execução, era um teatro de horror, projetado pelos romanos para quebrar a alma antes de quebrar o corpo. Como está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 22, conduziram-no ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali, entre 2 criminosos, o Filho de Deus pendia entre o céu e a terra. Mas o que aconteceu naquelas 6 etes de agonia não foi apenas o fim de uma vida. Foi o momento em que toda a criação reagiu à injustiça suprema e simultaneamente ao ato de amor mais radical da história. O primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo veio de uma fonte completamente inesperada: um centurião romano. Imagine este homem, um oficial militar experiente, responsável por 100 soldados, que já havia supervisionado dezenas, talvez centenas de crucificações. Para ele, a morte era rotina, trabalho, apenas mais um dia no escritório da brutalidade romana. Mas quando Jesus entregou o Espírito, algo mudou naquele soldado endurecido. Como registra Marcos, capítulo 15, versículo 39, o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Pense na força dessa declaração. Um pagão, um representante do poder que executava Jesus, de repente reconhecia sua divindade. Mas esse foi apenas o primeiro de uma série de eventos que sacudiram literalmente os céus e a terra. Mateus registra no capítulo 27, versículo 45: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Meio-dia se transformou em meia-noite. O sol, criado por Jesus para iluminar o mundo, se recusou a testemunhar a morte de seu Criador. Mas a escuridão foi apenas o prenúncio do que estava por vir. No momento exato em que Jesus bradou, está consumado, e entregou o Espírito, o impossível aconteceu. O véu do templo, aquela cortina massiva que separava o Santo dos Santos do restante do templo, se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima, como faria uma mão humana, mas de cima para baixo, como se o próprio Deus estivesse rasgando a barreira que separava a humanidade de sua presença. Como declara Mateus, capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Por mais de 1500 anos, apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, e isso apenas uma vez por ano. Agora, de repente, o caminho estava aberto, mas havia mais. A terra tremeu, as rochas se partiram, e então, prepare-se para isso, os túmulos se abriram. Mateus continua no versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Santos que haviam morrido décadas, talvez séculos antes, voltaram à vida e caminharam pelas ruas de Jerusalém. A morte havia perdido seu poder. O inimigo das trevas havia sido derrotado no exato momento em que parecia ter vencido. Esses eventos não foram coincidências cósmicas. Cada um deles cumpria profecias específicas e revelava uma dimensão do plano divino. A escuridão, por exemplo, ecoava as palavras do profeta Amós, capítulo 8, versículo 9. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e escurecerei a terra em dia claro. Era o cumprimento de uma profecia dada 800 anos antes.
O véu rasgado representava o fim da antiga aliança e o nascimento da nova. Por 15 séculos, o sistema sacrificial havia apontado para este momento. Cada cordeiro morto, cada oferta queimada, cada gota de sangue derramado no altar era uma sombra deste sacrifício perfeito, como explica o escritor de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A ressurreição dos santos mortos era mais que um milagre, era uma prévia do que Jesus faria 3 dias depois. Era a prova de que ele tinha autoridade sobre a vida e a morte. Como Paulo escreveria mais tarde em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora pare e pense, você já se perguntou por que esses eventos foram registrados? Não foi para impressionar com histórias fantásticas, foi para que você entenda o que realmente aconteceu naquela cruz. Quando Jesus morreu, ele não estava apenas sofrendo uma execução injusta, ele estava carregando sobre si todo o peso do pecado humano, incluindo o seu e o meu. Como declara a 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A escuridão que cobriu a terra refletia a escuridão espiritual que Jesus estava absorvendo. O véu rasgado significa que hoje, agora mesmo, você pode se aproximar de Deus sem intermediários, sem rituais complicados, sem medo. Como garante Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas há algo que o inimigo invisível não quer que você perceba. Ele sussurra que você pode decidir sobre isso depois, que há tempo, que não é urgente. Ele mente. Aqueles santos que saíram dos túmulos não voltaram para contar histórias. Eles voltaram como testemunhas de que a morte havia sido vencida. Eles caminharam pelas ruas de Jerusalém como prova viva de que Jesus tinha poder sobre o impossível. Mas eles também nos lembram de algo urgente. Um dia, todos nós enfrentaremos a morte. E quando esse momento chegar, apenas uma coisa importará: nossa resposta ao que Jesus fez naquela cruz. Como Jesus mesmo disse em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O centurião romano entendeu isso naquele momento. Ele viu além da aparente derrota e reconheceu a vitória suprema. A pergunta que ecoa através dos séculos é a mesma que ressoa hoje em seu coração. Quem você diz que Jesus é? Um bom homem que morreu injustamente? Um profeta incompreendido? Ou o Filho de Deus que rasgou o véu, venceu a morte e abriu o caminho para que você tenha vida eterna? Como declara Atos, capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O túmulo vazio não é apenas um fato histórico, é um convite urgente. Se você sente que este não foi apenas um vídeo, mas uma revelação ao seu espírito, hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é dele, escreva nos comentários Amém, para que essa mensagem alcance outras vidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Até a próxima.